Sejam todos muito bem-vindos que nos assistem aqui no canal da APNC TV. Este é o programa APNC com você, um programa dedicado a debater questões importantes relacionadas com a numerologia cabalística, com o autoconhecimento e outros temas que nós julgarmos importantes serem debatidos num bate-papo descontraído, que sempre será o foco deste programa. E hoje o tema que nós vamos conversar aqui neste programa é sobre a importância do aconselhamento no processo de consulta devolutiva, aquela consulta explicativa do mapa pessoal. Além de saber explicar o mapa, fazer a leitura, a interpretação e explicar o mapa para o consulente, o profissional deve ter um certo preparo para direcionar a melhor conduta, as melhores atitudes, através do aconselhamento. E o aconselhamento entende-se como o ato ou efeito de aconselhar. É um pouco diferente de dar conselhos, porque aquele conselho que nós damos, nós sempre temos assim, segue este conselho, viu? E o aconselhamento não. Este aconselhamento abstrai um pouco o profissional do ato da interferência no livre-arbítrio da pessoa e apenas orienta, instrui, aconselha. Olha, se você seguir o seu mapa, sim, assim, dessa maneira, isto aqui vai funcionar assim, aquilo vai funcionar assim, você faz a sua escolha dentro do seu melhor. Então, aconselhamento, segundo uma extração, vamos dizer assim, média dos dicionários, significa auxílio ou orientação que um profissional, pedagogo, psicólogo, etc., presta ao paciente, vou usar o termo aqui, consulente, nas decisões que este deve tomar em relação à escolha de sua profissão, cursos, etc., né? Ou quanto à solução de pequenos desajustamentos de conduta que estejam ocorrendo na sua vida. Então, essa seria mais ou menos uma definição para aconselhamento. Dentro do universo das terapias holísticas, nós usamos muito o termo aconselhamento metafísico. Este aconselhamento metafísico visa exatamente aconselhar nas melhores atitudes, nas melhores, para que a pessoa faça as melhores escolhas. Porque as atitudes, elas demandam os nossos comportamentos, as nossas ações. E nós sabemos que por trás de toda doença tem uma atitude. Então, usa-se muito esse termo aconselhamento metafísico, que é o ato de aconselhar na mudança da atitude anterior ao efeito lá fora. Muito bem, sejam bem-vindos os nossos participantes desse bate-papo, Tânia Lee, Josi Miranda, Jurandir Lago e André Miller. Sejam muito bem-vindos. A nossa conversa está iniciada. Então, eu coloco uma pergunta para vocês. É realmente importante este ato de aconselhar? É realmente importante que o profissional de numerologia cabalística tenha alguma noção de, vamos chamar assim, de psicologia, não como um profissional psicólogo, claro, mas aquele bom senso, tá? Ou até mesmo aquela sabedoria de avó, de avô, de mamãe, de papai, no aconselhamento. Vocês acham que isso é realmente importante? Eu acho muito importante, gente. Não só esse aconselhamento, mas ele casado com um acolhimento. Isso vai dar ao consulente uma segurança maior. Agora, é bom a gente lembrar sempre que aconselhamento não é imposição. A gente não vai dizer, olha, façam, ou você tem que agir assim. Não é.
O acolhimento exatamente vai entrar nesse momento de envolver o consulente e de deixá-lo numa condição onde ele saiba que ele tem a opção. Não sou eu, não é outra pessoa, ele é que tem a opção de fazer aquilo que ele decide da própria vida. Então, eu acho que o aconselhamento é imprescindível, até para um entendimento melhor do próprio mapa. Exatamente. Josi, você colocou uma coisa muito importante. Acolhimento, aconselhamento. O aconselhamento é esse acolhimento e é diferente de... as palavras podem ter uma certa semelhança, mas a ação é diferente. Uhum. Dar conselho e aconselhar são ações diferentes. Bom, e aí, corroborando com todos vocês, eu colocaria que o aconselhamento dentro do nosso trabalho, como numerólogos cabalísticos, também tem muito a ver com o ato de amor, né? E, na minha visão, o amor, ele tem uma certa neutralidade, né? Porque você tem que agir com a pessoa com empatia, né? Sempre escutando, né? E se colocando no lugar daquela pessoa que vai nos procurar, né? Através do nosso trabalho. E, claro, conduzindo sem que a gente coloque alguma coisa imposta. E aí eu vejo esse trabalho de aconselhamento, apoio, empatia, dentro desse sentimento de amor que a gente tem, né? Que ele mantém o numerólogo nessa posição mais neutra, né? Mais empática, para olhar o que está acontecendo, né? Porque quando a pessoa vem até nós, ela está emaranhada dentro de algumas questões que ela não consegue enxergar, né? E exatamente o que a numerologia cabalística faz, ela joga a luz, principalmente em algumas partes mais obscuras que a pessoa vem, né, para nos pedir aconselhamento. E quando a gente está nessa posição neutra, né, não se envolvendo emocionalmente, mas sim colocando amor naquilo que a gente está vendo, a gente consegue aconselhar de forma mais efetiva, né? Muito interessante que você coloca também, você lembrou do amor, que começa com A também, né? E o amor, você disse que ele tem uma certa neutralidade. Na verdade, ele é totalmente neutro. E aí, nós temos um jogo de palavras interessante agora aqui, né? Aconselhamento, acolhimento e amor, que requerem o quê? Amadurecimento. Então, veja que para nós termos fazermos esse acolhimento com amor e passar esse aconselhamento com neutralidade, nós temos que ter um certo amadurecimento emocional de modo a não nos envolvermos com as questões do consulente. Manter um certo distanciamento emocional. Esse distanciamento emocional não é a frieza, é o distanciamento emocional de não se envolver com o problema dele, para que possamos enxergar com clareza, visualizar com clareza o problema do nosso consulente, e aí sim poder aconselhar de maneira correta. Jurandir, André? Então, professor, eu costumo sempre comentar com os meus consulentes uma parte que eu acho muito importante, né? Que nenhuma ciência, seja ela oculta ou de cunho religioso ou dogmático, ela tem o poder de predizer qualquer tipo de futuro a quem quer que seja. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Que no ser humano que é muito mais forte do que qualquer outra predição. E o homem pode escolher o caminho a seguir, independente de conselhos e orientações. Ela apenas informa tendências, né? E que a pessoa está sujeita e como poderão evoluir se ela agir de determinada maneira. Então, eu sempre me coloco um pouco distante de me envolver emocionalmente com o consulente, né? Tentando fazer esse aconselhamento de uma forma mais profissional, mais distante, mas não fria, e procurar, né, dessa maneira, ajudá-lo da melhor forma possível.
É isso que você coloca. Exatamente, o Jurandir é muito importante. Essa questão da previsão, do determinismo que muitos colocam, nós vemos muitos profissionais colocando isso, né? Fazendo previsões e determinismo. Veja bem, previsão é uma previsão de possibilidades ou probabilidades futuras, de cenários futuros, mas esses cenários não são necessariamente determinísticos. Eles são cenários pelos quais nós iremos passar, e se eles são possíveis de serem antevistos, isto significa que nós temos também a possibilidade de nos preparar para passar por este cenário sem que venhamos a sofrer danos, dores, sofrimentos. E o papel do profissional de numerologia cabalística, o numerólogo, o consultor, é aconselhar o consulente no sentido de ele se preparar para essa jornada, de ele se preparar para quando ele enfrentar um cenário mais obscuro ali na frente, ele poder passar por ele com um mínimo de dor, um mínimo de sofrimento e talvez até sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Evidentemente que nós temos aqueles casos que são, digamos assim, determinados por forças, por inteligências superiores, nos casos de expiações, de provas, mas isso nós não sabemos quais são eles. O nosso papel é sempre no sentido de aconselhar no direcionamento correto das atitudes, na mudança de mentalidade, na ação do bem, para que quando aquele cenário ali na frente, né, previsto, antevisto, ele seja encarado, ele seja enfrentado e ultrapassado com menor índice de sofrimento ou talvez nenhum. Tá? André, você quer fazer um comentário sobre esse tema? Sim. Comentando, né, aproveitando o comentário do Jurandir que você introduziu sobre a orientação, eu vejo uma importância no alinhamento da expectativa com que os consulentes estão encontrando nas redes sociais e também aí com as comunicações de profissionais que estão, né, talvez distorcendo o que é a verdadeira numerologia cabalística. E, no meu ponto de vista, esse alinhamento da expectativa, ele está muito ligado ao que as pessoas estão buscando fora, que é externo, e não olhando para dentro. Inclusive, eu tenho reparado muitas pessoas procurando numerologia para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas se intrometendo além do que é necessário, né, para elas poderem estar olhando para dentro, em vez de estar procurando soluções para mudar as pessoas que estão fora. E eu gostaria de aproveitar e fazer a pergunta para vocês, né? Qual a orientação que a gente deve levar em consideração quando uma pessoa está buscando um mapa, né, para o seu cônjuge, por exemplo, para o seu filho? E aí eu gostaria de saber de vocês sobre isso. Quem se arrisca a responder a pergunta desafiadora do André? Bom, eu posso aqui compartilhar com todos vocês algumas experiências que eu tenho tido ao longo do tempo que a gente trabalha, né? O que eu vejo e o meu ponto de vista é neutralidade, sempre, né? Neutralidade, expondo, né, de forma profissional e neutra, com muito amor, né, as questões da personalidade, sempre falando para o consulente que ele não é um mapa, nem aquela pessoa é um mapa, e para que tudo isso funcione, né, de forma harmônica, depende, assim, eu diria, de 98% do fator humano, né? Então, quando a gente está expondo o trabalho para a pessoa, eu sempre coloco essa responsabilidade do uso da ferramenta, da responsabilidade que ela tem com aquela ferramenta, e que, para que tudo aquilo funcione, depende da observação também, a gente olhar o comportamento versus o que está escrito ali no mapa, né? Mas, assim, isso de forma bem técnica também,
neutra, né, para que isso não vire um instrumento de manipulação, né? Porque a gente sabe que a numerologia ela é uma ciência verdadeira, né, e que se colocada em mãos erradas, né, pode ter essa questão da manipulação. Então, eu fico muito preocupada com essa questão da manipulação, da neutralidade, e de sempre colocar para a pessoa que ela não é um mapa, né? Ela é uma pessoa, né? Então, essa é a questão que eu coloco dentro desses atendimentos que às vezes acontece aqui com a gente, André. Muito bem, Tânia. Josi, você quer fazer algum comentário, Jurandir? Bom, eu vou partir da minha experiência, das poucas experiências que eu tenho nesse tipo de caso. Eu tenho uma postura muito clara. Eu não faço mapa sem autorização do dono do mapa. O objetivo do mapa é autoconhecimento, é autoavaliação. Então, não faz sentido nenhum eu fazer um mapa porque a esposa do sujeito quer saber como é que ele é ou o que ele anda fazendo. Não, isso, para mim, não funciona assim. A respeito de mapa de criança, por exemplo, é uma exceção que eu abro por conta da orientação dos pais para com aquele ser. Então, os pais têm responsabilidade com aquela criança pequena e é muito melhor você saber quem é aquele ser para você poder dar uma condução melhor àquela educação, àquela formação. Então, para fazer um mapa, eu só faço se for para a pessoa ou com a autorização daquela pessoa. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, André. Quer dizer, eu oriento aquela pessoa, aquele consulente que veio me pedir um mapa para um outro, para um parente, para um esposo, para a esposa, para um filho maior de idade, eu oriento e explico o que é um mapa, na realidade, qual é o objetivo dele, né? E que ele vai ter mais efeito, o efeito esperado só vai vir a partir da própria pessoa e não a partir de terceiros. Você colocou, José, é muito importante. Já aconteceu comigo de fazer um mapa que não foi a pessoa que pediu diretamente. Foi feito através da esposa, né? Mandou um e-mail, mandou os dados da pessoa, aí eu fiz o mapa, mas nem sabia que o interessado não estava sabendo, né? E surpresa, essa pessoa é um incrédulo total, então fica colocando, embaraçando a gente de certa forma, né? Questionando, por que isso, por que aquilo, eu nunca pedi isso, não tem fundamento. Então a gente fica numa situação muitas vezes até difícil de estar explicando todo o contexto para uma pessoa que é totalmente descrente naquilo, é curiosa talvez, mas totalmente descrente, e pessoas que agem dessa forma, é difícil o diálogo, porque sempre tem, é igual discutir religião, né, ou futebol, sempre tem um lado que ele se acha que é o mais entendido ali, ou desacredita, né? Então, é uma coisa muito difícil. Hoje, é aquilo que você falou, eu não faço mapa sem a autorização expressa do interessado, com exceção de crianças, claro, né? Não tem como, mas é interessante isso. A gente tem que tomar esse devido cuidado para não entrar em enroscada dessa natureza, muitas vezes. Nós entramos aí na questão da ética, né? Veja bem, a criança ela está sob a responsabilidade dos pais, ela não tem ainda habilidades totais para fazer escolhas. Os pais são responsáveis pela sua educação. Então, se eles têm um guia de educação, que é um mapa pessoal, ótimo, legal, isso é bacana. A questão é a seguinte, por exemplo, eu vou fazer um mapa de uma pessoa que é casada e ela quer saber qual o padrão de relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira. Então, ok, eu peço o nome, a data de nascimento do seu parceiro e vou verificar. Mas isso fica no âmbito exclusivo deste esclarecimento, desta orientação. Nenhum dado deve ser revelado.
Ah, mas eu tenho conflito de relacionamento com meu parceiro, minha parceira, aí entra o aconselhamento. Você tem as informações do outro para você aconselhar o seu consulente, mas não para revelar elas. Você pode aconselhar com base, olha, o seu marido, sua esposa tem um temperamento assim, 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 tem uma característica de personalidade assim. Talvez você esteja reagindo à primeira impressão que eles te causam, talvez você esteja reagindo a um aspecto da personalidade que é aquele primeiro que ela que se expõe, e você não está observando que por trás disso existem outros aspectos que talvez você precise se relacionar com eles, né, com o íntimo dessa pessoa, né? Então, o aconselhamento, sim, mas jamais revelar o mapa. Outra questão, eu gostaria de dar um mapa de presente para o meu namorado, para a minha namorada. Ele ou ela autorizaram? Ok, não autorizaram. Vai lá, pergunta se ele aceitaria, aí tudo bem, faça, senão não. Então, isso é uma questão importante, muito bem levantada aí pelo André, e que nós temos que ter todo cuidado. E agora eu vou fazer um desafio para vocês, né? Eu acho que foi Jurandir, né, que falou em questão, ou André, não lembro, que falou em questão de expectativas, né? Expectativas, né? E nós temos muito essa questão de criar expectativas, né? E até de alimentar expectativas dos outros. E a expectativa me remete a uma outra palavra que todo mundo gosta. Eu acho que eu sou a exceção. A palavra é esperança. Por coincidência, dia desses, assistindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, o posicionamento dela com relação à palavra esperança é exatamente como o meu. É uma palavra belíssima, mas ela tem que ser muito bem contextualizada dentro dos seus limites. Porque a esperança, para ela te levar à expectativa, é um passo. E a expectativa para te levar à frustração não precisa nem um passo. É só esperar. Então, esperança ou fé? Será que o profissional deve alimentar esperança ou expectativa? Ou ele deve ter um componente a mais para oferecer para o seu consulente? Porque, veja bem, quando a esperança ela tem o sentido da espera, paciente e resignada pelo momento certo das coisas acontecer, ela está imbuída de fé. Mas quando ela é uma esperança projetada lá fora, eu espero que Deus resolva o meu problema, aí ela vai para a expectativa e aí vem a frustração. Eu gostaria que vocês colocassem o ponto de vista de vocês sobre esse tema. O que vocês acham dessa ideia aí? Será que eu estou totalmente errado no meu conceito ou será que a coisa tem um fundamento por aí? O que vocês acham? Eu acho que tem fundamento. Criar-se expectativa é sempre trazer uma carga emocional grande para o consulente, né? É fazer com que ele ache que vai conseguir coisa que a gente não pode prometer. Então, criar expectativa, eu acho que é uma coisa muito negativa. O que se pode fazer, né, até para alimentar a esperança da pessoa, não, a fé da pessoa, é se explicar com antecedência, né, a realidade de uma consulta, de um mapa numerológico, o que ele vai te dizer, qual é o percentual de dependência da sua própria atuação. Isso vai trazer a pessoa para a realidade. Porque ficar na promessa, que a gente tem visto muitos dos nossos colegas numerólogos, principalmente que trabalham em redes, de que você vai ficar milionário, de que você vai achar o amor que você quer, ou que você está fadado ao completo desespero, porque você tem uma sequência numérica num dos seus triângulos. Alinhar essa coisa com expectativa, eu acho que é enganar o consulente. Essa é a minha opinião. Bom, comentando aqui o que a
falou brilhantemente a Josi, né? Muitos deles vêm realmente atrás, né, de um trabalho com soluções mágicas, né? E o que a gente percebe? A gente colocando a forma clara de como funciona a numerologia na prática, na vida da pessoa, né? Como a Josi colocou muito bem, eu sinto que a pessoa, no primeiro impacto, ela tem uma certa tristeza, né? Assim, o consulente, ele realmente toma aquele impacto, eu diria um impacto de realidade, um impacto de verdade, não sei exatamente como é, mas é um sentimento que eu percebo que quando eles vêm até nós com essa expectativa, né? E aí, aquela expectativa é como se fosse uma calma na alma, né? A pessoa vai se acalmando, ela vai percebendo que a numerologia funciona, sim, o mapa numerológico, mas digamos que 95% é ela que vai fazer tudo aquilo funcionar, porque é dela, né? O livre-arbítrio, todas as vontades, atitudes. E aí essa expectativa, ela vai se acalmando e eu percebo que ela se torna uma curiosidade depois, né? O que eu vou fazer com isso? Para que serve isso, né? E na medida que você, na consulta, você vai acalmando essa expectativa e você faz as perguntas mudarem para quê, né? E aí você vai dançando com o consulente na consulta, né? Dançando, para mim, eu vejo a numerologia como uma dança em conjunto, né? O numerólogo, o mapa e o consulente, né? E cabe ao numerólogo perceber essa dança e indo nesse ritmo. Até você chegar na consulta e a pessoa falar, puxa, agora eu sei como eu vou fazer isso. Né? Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue conduzir de forma inteligente a consulta profunda, né? E com muito amor. Por isso a neutralidade do amor, né? Quando a gente tem amor no que a gente está fazendo, a gente percebe essa situação de uma forma mais neutra, vai conduzindo, vai trabalhando, até a pessoa mesmo ligar a chave dentro dela. Puxa, agora eu já sei. Né? Então, para mim, é uma alegria grande quando a gente consegue entregar um trabalho que a pessoa consegue entender a chave e por onde ela tem que virar. Né? E isso a gente acaba mudando essa energia de expectativa que a Josi falou muito bem, né? Para uma ação prática real dentro do trabalho. Né? Perfeito. E complementando ali que vocês comentaram da expectativa, a ligação que eu vejo em realizar um estudo e alinhar a expectativa é onde a gente está olhando para o resultado. Nesse momento, nós, né, como profissionais, nós conseguimos identificar no alinhamento da expectativa até o nível de ilusões que estão chegando, né, até os níveis de conhecimento que a pessoa está buscando, né, que ela está querendo avançar. Então, com esse feeling, né, nós conseguimos estar identificando a expectativa, alinhando a expectativa, visando o resultado. A orientação ela acaba sendo muito mais adequada no sentido da pessoa, às vezes, até se frustrar com a própria expectativa, mas encontrar o caminho dela. Né? Então, esse é o ponto principal que eu vejo do alinhamento da expectativa visando o resultado do nosso trabalho. Um comentário rápido, eu sempre vejo a esperança, né, como alguma coisa diretamente proporcional ao medo. Quanto mais medo a pessoa tem de qualquer coisa, mais esperança ela alimenta naquele sentido de encontrar uma solução milagrosa, alguma coisa divina vai acontecer, vai melhorar aquilo. E não é nada disso, né? Evidentemente. A esperança ela tem que ter aquele sentido de espera, de ponderação, de mudança de atitude. É isso que vai provocar a mudança em si, propriamente. E não ficar na expectativa de acontecer um milagre, de acontecer coisas boas ou não. Então, quanto mais medo, mais esperança tem. Então, eu vejo essa relação direta, né, em termos de proporcionalidade, né? Quanto mais medo eu tenho, mais esperança tenho. Se eu tenho certeza de alguma coisa, eu não preciso ter esperança. Eu tenho certeza que amanhã vai fazer sol, eu não preciso esperar que amanhã vai fazer sol, porque eu tenho essa certeza. Agora, quando eu tenho medo, então, esse nível de esperança ele acaba aumentando muito. Né? Então, isso é bastante difícil quando a gente está
conversando lá com o consulente, ele entender esse lado, né? E eliminar aqueles, muitas vezes, sentimentos aí de decepção que acabam acontecendo, ou entusiasmo, né? E ficar pensando em coisas milagrosas. Isso nada acontece, né? Então, as coisas têm que ser evoluir de uma forma natural, né? Eu vejo dessa forma. O professor, pegando um pouco do gancho do Jurandir, me veio uma frase que eu acho muito interessante do professor Hermógenes, grande yogi, muita gente deve conhecer. Grande homem, professor. Grande mestre. Ele sempre falava, né? Toda vez que eu me decepciono, eu estou mais perto da verdade, né? Uhum. E eu acho muito interessante quando a gente vê essa carinha de decepção do consulente e depois você vê o semblante mudando na consulta. E eu sempre lembro do professor Hermógenes nessa conduta, né? Porque Deus me livre, né? Dos normais que ele falava, que eu acho incrível. E a decepção é isso. Quando você se decepciona aí, no meu ponto de vista, pegando o gancho do professor Hermógenes, você está mais perto da verdade, porque você criou uma ilusão daquilo, né? Que poderia ser uma solução mágica ou uma assinatura cabalística, porque as pessoas, a gente vê, né? A assinatura cabalística sendo um pouco denegrida, né, como pílula mágica, e aí a pessoa fala, puxa, não é assim, né? A assinatura vai funcionar realmente se eu mudar as minhas atitudes, né? Não é essa mágica, como todo mundo, a gente vê, infelizmente, por aí. Jurandir levantou a questão do medo, e realmente o medo faz você criar expectativas, projetar as coisas lá fora, né? E aí eu me lembrei de um outdoor que, uma ocasião, transitando por uma rua, tinha um outdoor enorme, anunciando uma palestra de um pastor de uma determinada religião evangélica. E o título da palestra, bem grande, era A Última Esperança. Então, aquilo me levou a profundas reflexões. Eu digo, Santo Deus, existe uma última esperança? O que é essa última esperança? Como ela aguça o medo, né, as coisas todas? E aí eu me lembrei de uma outra questão. Um dado momento da minha vida, eu estava passando por uma situação muito complicada, né? E, como sempre, nessas horas, a gente lembra todos nós, né, lembramos de buscar auxílio espiritual, né? E eu fui buscar um auxílio numa casa espírita, né? E aí uma senhora, dona dessa casa espírita, ela tinha uma filosofia de vida muito bacana. E ela me passou 5 palavras, não mágicas, mas 5 palavras certeiras, que é o seguinte: palavras para direcionar a nossa vida. Ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Ou seja, faça tudo com amor. Perdoa, porque o perdão te liberta do mal. Trabalha. Tudo na vida é trabalho. Estudo é trabalho. Relacionamentos é trabalho. A profissão é trabalho. Trabalha sempre no bem. Confia, aqui entra a fé. Tenha plena confiança. Se você está fazendo esses 3 passos anteriores, agora tenha fé. E saiba esperar o momento certo. E aí é que entra a palavra espera, que não no sentido da esperança expectativa, mas da esperança fé. Espera o momento certo, porque a vida é cíclica. Às vezes nós queremos as coisas num dado momento e não é o momento de elas ainda virem para nós. Elas estão a caminho. Ou nós estamos a caminho delas e vamos encontrar elas ali na frente. Existe tempo para tudo, existem ciclos na vida para tudo. Então, essas 5 palavras para nossa reflexão final, que nós já estamos com o tempo do nosso programa esgotado, eu quero colocar elas para vocês fazerem as suas reflexões finais também em cima disso, né? Ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Pode abrir o microfone e falar. Não, são palavras-chave, né? Eu acho que para qualquer tipo de situação
que a pessoa esteja passando. São realmente, é um conselho de muito valor. São etapas, na realidade, etapas de um trabalho. Primeira etapa, você amar. Segunda etapa, você agir para aquilo acontecer. Você se imbuir da responsabilidade, né? Qual é a outra palavra, professor? Primeiro amor. Amar. Ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Então, você vai precisar perdoar e liberar essa ligação que você tem com essa situação ou com o que você provocou para estar passando por aquela situação. Então, o auto-perdão entra nisso de uma forma certeira. Você precisa esperar sempre, porque para tudo tem um momento. Nada vai acontecer atabalhoadamente. Isso não é possível acontecer. Eu acho que são palavras-chave, professor. Bom, pegando o gancho da Josi brilhantemente, acho que tudo se resume no amor mesmo, né? Pelo menos amar a nós, amar o outro. Não é tarefa fácil, né? Porque o amor, ele exige neutralidade, não julgamento, né? Não que ele exige, né? Ele se comporta assim, ele se manifesta, na verdade, dessa forma. Então, quando a gente, principalmente voltando para a nossa profissão, quando a gente ama o que a gente faz e trabalha amando o que a gente faz e confia no que a gente está fazendo, no que a gente está sentindo e na nossa vida e na vida das pessoas que a gente está atendendo, eu diria uma palavra que a minha avó sempre fala, né? Quem espera sempre alcança, né? Mas é nesse esperar que como o professor colocou aqui, não de sentar, né? De agir de forma certeira, de forma harmônica. E aí eu corroboro com o que a Josi disse, né? São palavras-chave, né? Que se a gente for analisar ou tentar explicar uma a uma, vai além da mente da gente, até nem consigo explicar, né? São palavras que ficam fora da mente e que tocam o coração da gente. E agradeço pelas palavras, professor. Lindíssimo. Quero falar das duas pontas dessa lista, né? O amor, ele é uma conexão, né, de nós enxergarmos o próximo como uma extensão nossa. E a outra ponta, que é o... Esqueci agora a palavra, qual que é a palavra? Espera, fé, espera. A espera. Que não é a esperança, que é a esperança ativa. Espera. Isso. E a espera, ela é uma parte do resultado. Sem a espera, a gente não chega no resultado. Então, tem que aguardar. Esse processo, ele é fundamental. E é isso. Jurandir, suas considerações? Não querendo ser redundante, né, professor, mas essas palavras, ela, conforme eu comentado, é a chave de todo o sucesso, né, de todas as pessoas. Amar, perdoar, trabalhar, confiar e esperar. Eu acho que esse deve ser o nosso lema e eu vejo aí de grande importância tudo isso. E cada uma delas aí, claro, é difícil fazer uma análise mais detalhada de cada uma, mas é a chave do sucesso aí para todos e resolve todos os nossos problemas se seguir esse lema. Muito bem. Nós aprendemos uma frase e até utilizamos ela muito, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas essa frase ela está sendo interpretada de uma maneira um pouco amor egoísta. Vocês já se deram conta disso? E é importante fazer essa reflexão, porque quando nós estamos aconselhando, nós estamos diante do outro que é como eu, como você, conselheiro. Na verdade, a frase é mais ou menos assim:
ama o teu próximo, ele é como tu. Este é o sentido exato dessa frase que nós tanto utilizamos assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo, pois ele é como tu, ele é igual a você, ele é o outro você. Com essa mensagem, nós estamos finalizando o nosso programa de hoje e eu quero agradecer imensamente às minhas colegas e meus colegas aqui, a Tânia, a Josi, ao Jurandir e ao André, que de forma brilhante colocaram com muito amor as suas experiências, as suas palavras aqui, e um agradecimento especial a você que nos acompanha aqui no canal da APNC TV. Até o próximo programa.